Esta aula tratará da cocriação, entendida como criação conjunta, um processo criativo que envolve vários criadores para a obtenção de um resultado final. Eu fui sintonizadora de essências antes de ser terapeuta. Rapidamente percebi que a feitura de uma essência mãe era fruto de um momentum único e do qual participavam muitas consciências e intenções. Era mesmo uma criação conjunta, né? Como terapeuta, eu demorei muito para reconhecer onde se encontrava a possibilidade de cocriação por parte do terapeuta e na ação terapêutica, né? A partir disso, eu gostaria de propor hoje uma reflexão sobre o amplo processo de cocriação ao qual uma essência de campo de consciência está submetida, desde que ela é sintonizada pelo pesquisador até a sua efetiva utilização pelo usuário. Tratarei então como um recurso pedagógico uma narrativa a partir da minha experiência como produtora, terapeuta, cliente de terapeuta floral e usuária de essências. Aproveitando também para explicar alguns conceitos e algumas abordagens que são mais atuais, mais afeitas a este momento, com todo o desenvolvimento dos últimos anos na pesquisa das essências de campos de consciência. A ideia é colocarmos esta aula em discussão no decorrer desse módulo, já na próxima aula, inclusive trazendo experiências para o debate. Tá? Bom, primeiro algumas colocações. A terapia floral, ela está intrinsecamente ligada às essências de campos de consciência e ao seu processo cocriativo. Em sendo assim, o terapeuta floral, o seu profissional por excelência, ele participa desse processo ativamente como co-criador. O terapeuta floral, ele é o profissional capacitado especificamente para administrar um tipo singular de terapêutica, que é a terapia floral, que envolve, grosso modo, uma praxis desenvolvida durante a consulta para chegar ao entendimento da situação que aquele cliente traz, a elaboração de um processo de tratamento terapêutico personalizado, baseado, obviamente, na utilização das essências de campos de consciência, a preparação de uma fórmula composta por essas essências e a orientação de uso. O que diferencia a praxis da terapia floral de outra qualquer, o que caracteriza e o que a torna única é a utilização das essências de campos de consciência. Pois bem, essências de campos de consciência é o nome dado às substâncias extraídas da natureza a partir do método preconizado por Bach. Elas englobam as diversas formas e especificidades das variadas modalidades de essências feitas a partir de padrões de campos de consciência dos mais variados expoentes da natureza. Esses expoentes, eles podem pertencer aos reinos vegetal, mineral, animal, mas também ao ambiente, a fenômenos naturais, a consciências terrenas ou cósmicas, enfim, a qualquer ente natural que possua um campo consciencial específico e determinado. Daí existirem essências florais, minerais, animais, ambientais, estelares, todas acolhidas sob a denominação essências de campos de consciência. Por quê?
além do método de manufatura artesanal iniciado por Bach, essas essências têm em comum serem feitas a partir de campos de consciência de alguma manifestação da natureza e, portanto, serem essências constituídas pelos padrões pertinentes a esse campo, pelas informações singulares, específicas e únicas daquela manifestação da natureza que serviu como provedora, dando origem a uma essência consciencial. Essas essências, elas são cocriadas com o campo de consciência desses provedores. Ou seja, o objeto da extração não é o expoente, não é a flor, o cristal, a estrela, o dragão, nem a energia, a matéria, a memória, o rastro, nada disso, mas as qualidades singulares do campo de consciência, aquilo que o Bach chamou de virtudes. São essas virtudes ou informações determinantes da força de vir a ser daquela manifestação natural que são transferidas e registradas na água da essência mãe, no ato da feitura da essência de campo de consciência. São os padrões conscienciais que individualizam o princípio formativo e o propósito daquele expoente da natureza que constitui a singularidade que uma essência de campo de consciência passa a ser. Por exemplo, a força de vir a ser margarida, ela é diferente da força de vir a ser rosa. Portanto, o princípio formativo da margarida é diferente do princípio formativo e do propósito da rosa. As qualidades e virtudes que compõem seus campos de consciência são, portanto, distintas. Daí, originarem essências diferentes que se prestam à manifestação de virtudes diferentes. Uma essência de campo de consciência se caracteriza por conter em si um campo de consciência que é vivo, aberto e se presta à interferência cocriativa. Nesse sentido, o processo de cocriação de uma essência de campo de consciência passa por uma sequência cocriativa que vai desde o sintonizador, passa pelo terapeuta que prepara a fórmula ou quem manipula em farmácia, chegando até o usuário final. Isso quando o usuário final não resolve diluir ainda mais, dá para alguém aspergir na casa, né? O processo de feitura de uma essência mãe, ele congrega um sem número de intencionalidades, além daquela do campo consciencial do expoente da natureza que proverá o padrão, a flor, o cristal. Né? Esse momento único de cocriação de uma essência de campo de consciência, nesse momento se integram muitas intencionalidades e padrões tanto do sintonizador como dos outros produtores, do ambiente ou do ecossistema onde ela é feita, da água que foi utilizada para a memorização do campo, de consciências sutis também, como as de devas elementais, elementos, espíritos da natureza, gerando um campo consciencial único e singular, fruto daquele coletivo específico atuando num determinado tempo e espaço. Por isso, dizemos que uma essência de campo de consciência é em si uma singularidade. E se entende por que as essências são co-criadas, ou seja, criadas em conjunto. Não é só o sintonizador, o produtor ou sua equipe.
tudo ao redor que tem campo de consciência interfere naquele momento único, co-criativamente. Bom, assim como também se entende por que as essências produzidas a partir de uma mesma flor, elas mobilizam qualidades diferentes dependendo do sistema que as criou. Fato é que a intencionalidade, consciente ou não, dos co-criadores, ela interfere no resultado que pode se esperar de uma essência de campo de consciência. Inclusive, depois do campo ser estabilizado pelo produtor e disponibilizado na essência de estoque. Obviamente que em menor grau, contudo, a cocriação prossegue o seu caminho. Da mesma forma que o sintonizador na natureza, o terapeuta no consultório, gera possibilidades de interferência nos resultados da formulação que ele elabora. Nesse espaço do consultório, se estabelecem conexões entre campos conscienciais distintos, né? Como o campo do terapeuta, o do cliente, daquele próprio ao espaço, aos quais se soma o campo consciencial das essências, cada qual desses campos com as suas intencionalidades peculiares próprias, né? Também no consultório se manifesta um momento único e singular, do qual se cocria uma fórmula resultante dessa interação. Esse é um dos diferenciais da terapia floral mais sublimes e que faz parte de todos os atendimentos nos quais nasce uma singularidade que podemos chamar de essência de uso. Nesse momento de preparo da fórmula em consultório, que poderíamos entender como uma coroação do trabalho terapêutico, surge a partir da análise do caso, da expertise do terapeuta em elaborar uma estratégia personalizada de tratamento para aquele cliente e da própria mobilização do campo do cliente. É quando os campos de todos os envolvidos estão integrados e ativos. Dessa forma, a intencionalidade desse momentum se manifesta na essência de uso, conferindo-lhe um caráter peculiar, que não seria passível de ser alcançado em outra situação que não aquela que a originou como uma substância única, como uma expressão própria. O terapeuta floral, ele precisa estar consciente da abrangência da sua atuação terapêutica, do quanto ela pode ser efetiva e fazer a diferença no tratamento. No trabalho terapêutico dos agentes comunitários e das pastorais que levam a terapia floral para as populações mais carentes, não é raro que os florais sejam rezados ou benzidos. Ou de fazerem parte, dos florais fazerem parte do arsenal das benzedeiras, das parteiras indígenas e dos pajés, que sabem rezar um floral como ninguém. Eu acho que Bach, ele deve ficar muito contente, muito feliz com tudo isso. Aqui, nesses casos, com essas pessoas tão simples, existe a simplicidade, a humildade e a compaixão que ele tanto apregoava, que ele viveu e que ele tentou ensinar para a gente, né? Bom, de qualquer forma, a intencionalidade ao preparar a essência de uso, a fórmula, né? Ela é passível de potencializar os benefícios que a fórmula pode trazer.
Contudo, a potencialidade desse momento, ela se perde quando a formulação é preparada fora deste contexto de cocriação. E acontece na farmácia, por exemplo. Por melhor que seja a intenção do preparador, ele não fez parte do momento terapêutico do consultório. No entanto, nem por isso o preparador deixa de ser um co-criador também, deixando a sua marca, boa ou ruim, na essência de uso, na fórmula que ele manipulou. A manipulação das essências nas farmácias é de grande ajuda. Sem essa possibilidade, muitos não teriam acesso às essências. Porém, o ideal é que o preparo da fórmula seja feito pelo terapeuta no seu momento criativo, conjuntamente ao cliente. Essa corrente de intencionalidades contínua que vai sempre se reproduzindo, né? Ela chega até o usuário final. Tanto quando ele toma contato com a essência ao ingeri-la, né? Ou quando ele dilui a essência. Cada vez mais nós temos essa participação ativa do usuário, né? Muitas vezes o usuário dilui a própria essência para tomar, dilui em aspersores para colocar na casa, coloca na água do animalzinho, porque o terapeuta explica que o campo dele e o campo do animalzinho estão ali interagindo também, e aí ele compartilha aquelas virtudes, qualidades e bênçãos de uma essência com os animaizinhos. Muitas vezes, muito embora as essências sejam feitas especificamente para o cliente, muitas vezes em momentos de necessidade esse cliente compartilha a sua essência com algum familiar, com alguém que esteja precisando no momento. Nesse momento, de forma consciente ou não, mas o usuário acaba sendo um co-criador também, né? Tem pessoas que eu já tive clientes que sempre tinham por prática agradecer, né? Pegar a essência e agradecer a essência e aí tomava. Ou ficavam super felizes e tornavam aquele momento mágico. De uma certa forma, eles também contribuíam para que aquilo pudesse ficar muito melhor, com todo o amor, com toda a receptividade, com todo o carinho do campo gerado no momento em que a pessoa agradece aquela essência e toma, ou agradece aquilo e passa para alguém, e passa no animalzinho, para o animalzinho acalmar, é muito interessante. É um processo cocriativo que se amplia e traz possibilidades que se multiplicam para gerar o bem-estar para todos, né? Também tem uma coisa bastante interessante com relação ao usuário, né? O usuário, esse usuário final da essência, ele cocria também a sua própria possibilidade de aceitação das qualidades e virtudes que a fórmula poderia oferecer. Na medida em que seu próprio campo consciencial pode escolher ou não interagir com o campo de consciência veiculado pela essência. Isso é fantástico, não é? Mas voltando à fundamental figura do terapeuta, para facilitar esse processo criativo do terapeuta, cabe a ele encontrar, dentre os muitos sistemas de essências de campos de consciência, aquele com o qual ele se afine melhor, com o qual ele estabeleça uma comunhão de intenções, aquele que ressoe no seu coração. Ele também precisa buscar sua própria autenticidade profissional, o que se constrói com uma boa formação, com orientação e com autoconhecimento. Daí a necessidade real do terapeuta se trabalhar
dele ter um terapeuta que cuide dele também. E investir no próprio autoconhecimento, com milhares de técnicas, com o uso da própria essência, se abrir também para esse processo co-criativo com a vida, gerando e criando novas possibilidades para a sua existência, gerando possibilidades de novas escolhas, ou até o desenvolvimento de características que ele acha pouco desenvolvida em si. Não custa investir nessas coisas. Existem muitas formas, muitas essências, muitas possibilidades, né? Vai da boa vontade e, às vezes, da humildade. Da humildade de se saber também humano, de se entender como um ser em aprendizado, que precisa ser cuidado. Eu lembro que uma vez eu atendi uma moça assim, num sofrimento profundo, porque ela estava com câncer. O problema dela não era estar com o câncer, era em ela sendo uma profissional da saúde. Eu acho, ela era psicóloga, com uma formação fantástica. Como que ela, como psicóloga, fez, né, um câncer? E ela estava num sofrimento profundo. São questões assim muito interessantes, né? Nós precisamos nos questionar enquanto terapeutas florais, ou como qualquer pessoa, né? Nós temos que nos questionar constantemente, avaliar o quanto nós estamos caminhando, o quanto de novo nós podemos apreender, o quanto nós podemos ser pessoas melhores em tudo, e o tempo todo, e sempre. Faz parte a nossa própria cocriação enquanto seres melhores, né? Bom, nos cursos de terapia floral, sempre existe um protocolo de atendimento, né? Uma sequência de ações que guiam os procedimentos do terapeuta no atendimento e no acompanhamento do cliente. Então, modelos de protocolo, eles fazem parte dos conhecimentos que devem ser apresentados durante a capacitação terapêutica. É quando se aprende como fazer. Contudo, é no dia a dia, é lá no exercício, na lida ali, na prática, que o terapeuta vai construindo o seu próprio modo de atender o outro. É quando ele une a teoria e a prática, quando ele transforma conhecimentos em saberes, é que nasce o seu modus operandi, o seu jeito próprio de saber fazer, a sua expertise, né? Quando pode se tornar um co-criador consciente do processo de preparo das fórmulas, na criação também de um momentum ideal para fazer emergir da integração dos campos uma substância melhor ainda, potencializada nas melhores intenções. Essa ação criativa, ela não é manipulação no sentido farmacêutico de um produto que é produzido de forma personalizada para um consumidor, seguindo receitas prescritas por um profissional da área da saúde, né? Não é isso. As fórmulas de essências de campos de consciência, co-criadas pelo terapeuta floral na forma de essências de uso, elas não são um produto, no sentido de produto ser aquilo que é produzido para venda no mercado, como está no dicionário, né? Por isso, as essências de campos de consciência não devem ser vendidas, mas disponibilizadas como parte integrante da consulta, na medida em que as fórmulas se configuram como o ápice do processo da consulta, o momento culminante de encontro dos campos de consciência de todos os envolvidos, para dar origem a um campo consciencial
resultante dessa unidade cocriativa, que gera uma singularidade capaz de alinhar a personalidade com sua alma e o seu propósito de existência. Então, caríssimos co-criadores, por favor, reflitam sobre essa abordagem e tragam pareceres e experiências de consultório para compartilharmos na próxima aula do curso e podermos aprofundar um pouco mais essa questão. Muito obrigada e até lá!